Para um presidente sofrer um impeachment, precisam ocorrer três situações: um contexto econômico, um contexto político e povo na rua. Povo na rua. Talvez a parte mais importante disso tudo seja o contexto político, que a gente pode traduzir como vontade política, quer dizer, o parlamento tem que estar afim, tem que estar disposto, tem que estar querendo também o impeachment daquele presidente. Eu lembro que no Lula 1, né, no Lula 1 lá em 2002, que ele começou com tudo, né, com super apoio popular, inclusive desse que vos fala, a maioria das pessoas estava vibrando com a ascensão de um político de fora daquela seara, né, alguém que vinha realmente de baixo, um operário, um metalúrgico. Então ele começou com tudo, era um cara que poderia ter feito maravilhas se ele tivesse seguido o que ele dizia e não se prostituído, vamos dizer assim, né? Se não tivesse feito os acordos e conchavos que acabou fazendo, e coisa pior depois, né? Na verdade, naquele primeiro Lula, ele já devia ter sido empichado, porque foi ali que começou o mensalão, né? Foi ali que 2005, 2006, eu acho, que se descobriu o mensalão e se apostava. No caso, o pessoal não foi para cima, não os políticos da época, a oposição, pelo que eu me lembro, decidiram não começar esse processo porque tinham certeza que na urna, no pleito para a reeleição, ele iria com certeza perder. Né? O pessoal até me lembra que o pessoal disse, não, vamos deixar ele sangrando, não precisamos fazer impeachment, não, deixa ele sangrando aí que ele não volta de jeito nenhum. Grande erro, um grande erro, porque ele voltou, ele foi reeleito. Né? O PT estava muito forte nessa época, o PT estava muito forte, muito infiltrado dentro das comunidades, dentro do país, né? Em instâncias que os outros partidos não estavam. E aí ele foi reeleito. Nesse seu segundo mandato ele se fortaleceu muito. Né? Ele se fortaleceu muito, muito ao ponto de conseguir fazer o seu sucessor, no caso, a sua sucessora, que foi a Dilma. Né? Ele se fortaleceu, ele se recuperou daquela baixa que ele teve no final do primeiro Lula, que ele estava caindo pelas tabelas. De alguma maneira ele se fortaleceu, que não interessa, eu não lembro exatamente, sei que ele se fortaleceu tanto, que aí a Dilma foi para a eleição, né? Foi a indicação dele, uma pessoa que ninguém conhecia, inclusive. A Dilma não era conhecida de ninguém. E ele chancelou ela e a galera foi nela. E, bom, aí entrou a Dilma, né? Que a Dilma comprovou ser um desastre. Né? A Dilma, uma pessoa totalmente inábil, uma forçação de barra, uma pessoa que, inclusive, nas relações interpessoais com funcionários, né, ela era péssima. As pessoas não gostavam da Dilma. E aí ela foi para a reeleição com Aécio Neves. E ali foi uma reeleição estranha, ela foi reeleita, né? Num pleito já ali bem estranho, envolto em suspeitas, né? A parte das caixinhas já foi estranha ali. Bom, mas ela foi reeleita, de um jeito ou de outro ela foi reeleita. Foi uma eleição que não se conseguiu auditar, foi estranha. Teve um apagão ali na hora do escrutínio, foi estranho. Ela foi reeleita, mas aí o sentimento contra ela já era enorme. Aí as pessoas, o Brasil, o povo já estava
questionando, já estava sendo estimulado a ir para a rua, já estava sendo liderado, porque o povo, para ir para a rua, ele precisa ser liderado. Sem líder, o povo só vai para a rua numa última instância, aí quando realmente o bicho já pegou, já tá, a miséria já tomou conta de todo mundo, aí o povo vai espontaneamente, né? Sem uma cabeça. Mas ali não. Ali o povo foi liderado e o povo foi para a rua, né? Depois de 2 anos, ela foi empichada depois de 2 anos mais ou menos, né? O povo foi para a rua. A parte econômica, o contexto econômico era devastador, devastador. O pessoal usou as pedaladas, né, como mote. Tem que ter sempre um mote, mas a parte econômica, o contexto todo econômico era devastador. Agora, a parte política, quer dizer, a vontade política, e aí que entra a opinião, a minha opinião. Havia toda a vontade política, mas por que os políticos queriam tirar ela? Qual foi o motivo principal? Na minha opinião, foi que os políticos que não eram do PT começaram a realmente se dar conta que o PT tinha um projeto de poder. Demoraram, inclusive, até se dar conta disso, porque havia sempre, né, o que o pessoal chamava de teatro das tesouras. Havia né, fica tu um pouco, depois a gente fica, daí fica tu, daí a gente fica. Né, havia um revezamento no poder. Mas o PT começou a se instalar, né, começou a se adonar da casa, porque foi Lula 1, Lula 2, Dilma indicada por Lula, que era a continuação do Lula, Lula 3, através da Dilma, e já ia para o Lula 4, né? Já era Lula 4, através da Dilma também. Aí o pessoal, porque por mais que o PT tenha colocado vários outros partidos, os principais partidos dentro da festa, se é que tu me entende, dentro da festa, né? Tu não consegue colocar todo mundo na festa. E uma coisa é tu estar na festa também, participando da festa. Outra coisa é tu ser o dono da festa, né? Tu ser o dono do poder. Então, os outros partidos começaram a se dar conta, peraí, o PT quer ser hegemônico, aí a coisa vai ficar feia. Se eles se instalarem do jeito que eles querem, a coisa vai ficar feia. Então, foi a vontade política, a não aceitação dessa hegemonia petista que já naquela época queria se instalar e vinha conseguindo. Pois bem, trazendo para o nosso tempo agora, a minha esperança é essa. A minha esperança é que o meio político se dê conta de que aquele projeto hegemônico está em pleno vapor agora. Porque nós já temos todo o contexto econômico, já se teria todo o contexto econômico para começar esse processo. Povo na rua, olha, só depende de liderança. Tem um líder aí, que é o maior líder nacional dos dias de hoje, que se ele chama as pessoas para a rua, as pessoas vão. Que é uma coisa que ele não está fazendo, não parece disposto a fazer no momento. Por enquanto, né? O povo está intimidado e faz parte, como eles sabem disso, que precisa desse elemento povo na rua, o povo foi intimidado de todas as maneiras, né? Principalmente pela Suprema Corte, que obviamente, né, se alguém tinha dúvida desse, né, conluio, dessa união entre poder executivo e poder judiciário, não viu, né? Basta tu ver a reunião do presidente, né, com ministros do STF agora, em jantares, almoços, reunião com o Exército também, que é o garantidor do processo, o Exército tem que estar junto. Então, eles estão sabendo do que pode vir a acontecer e estão se precavendo, né? Estão se prevenindo. Eles sabem que no momento que o meio político, a vontade política seja contrária a essa permanência de um partido, de um viés do poder, a tendência a se começar um processo de impeachment fica forte. Então tem todos os elementos, só falta esse elemento
político que parece estar começando, porque a parte econômica está muito forte, né? A precariedade econômica, né? O contexto econômico está latejando aí, está explodindo, pedindo o impeachment. O anseio popular, a gente sente que é enorme. A gente sente que a desaprovação desse desgoverno é total. É total, total, total. As pessoas estão desaprovando totalmente. Não vai atrás de números do IBGE, porque tem uma figurinha lá que o presidente colocou, né, para não deixar os números virem à tona. Não vai atrás aí do que fala a grande mídia, porque o presidente minou também a grande mídia, né? Agora, as redes mostram isso, a energia toda mostra que 80% da população desaprova o que está acontecendo aí. Então, tu teria o povo na rua. Tu só não tem realmente pela intimidação e porque os grandes líderes ou o grande líder ainda não comandou isso. E aí fica realmente na dependência dessa vontade política, que pode ter certeza, o que manda ali é o anseio pelo poder. Assim que os políticos entenderem que há realmente esse projeto de poder se estabeleceu e não sai mais, eles vão começar a se mexer. Porque eles não querem só estar na festa, eles querem ser o dono da festa. E quando isso vier à tona, quando eles entenderem que realmente precisam se mexer e precisam despejar, né, esse proprietário do poder aí, ou esse inquilino que está no poder, aí começa realmente esse movimento. Aí os 3 pontos necessários para o impeachment vão estar ativos. E aí o processo começa.